Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao último módulo, né, da aula, da primeira aula de contratos administrativos, a aula número 5 da nossa disciplina. Nós paramos, né, nos direitos e obrigações dos usuários, né. Esses direitos e obrigações dos usuários estão lá no artigo 7º da Lei 8.985 de 95. Exemplos de direitos e obrigações dos usuários: receber o serviço adequado, obter informações para defesa de interesses individuais ou coletivos, né, obter e utilizar o serviço, ter à disposição no mínimo 6 datas opcionais no mês para o dia de vencimento de seus débitos, até que você pode escolher, né, a data melhor para você pagar a sua energia, lembra? As obrigações: levar ao conhecimento do poder público, da concessionária, irregularidades que tiver conhecimento. Foi notícia de hoje, né, a cobrança até então abusiva pela Enel, né, das tarifas de energia em razão da pandemia. Constou nas faturas aí leitura com data que não foi feita, com o relógio constava menos que a leitura. Por quê? Porque eles decidiram, para evitar os funcionários irem para as ruas, né, fazer uma média das 12 últimas leituras. Então isso aí vai gerar um problema, né? Vamos aguardar para ver o deslinde. Seguindo, comunicar às autoridades competentes atos ilícitos praticados pela concessionária da prestação de serviço, né? E por fim, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos pelos quais lhes são prestados os serviços. Esses são os direitos e obrigações do usuário. Poder concedente. Poder concedente tem deveres, né? Regulamentar o serviço, aplicar penalidades, intervir na prestação de serviço, extinguir a concessão, homologar reajustes e revisão de tarifas, se for o caso, cumprir e fazer cumprir disposições regulamentares, zelar pela boa qualidade do serviço, declarar, né, a utilidade pública, bens necessários à execução do serviço, declarar necessidade de utilidade pública a fim de instituição de servidão administrativo, bens necessários à execução do serviço, estimular o aumento da qualidade, incentivar a competitividade e, por fim, estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Por fim, nós temos os encargos da concessionária, né, que são os deveres daquela que realmente presta o serviço público concedido, que são o quê? Prestar serviço adequado, manter em dia o inventário e registro de bens, prestar as contas da gestão de serviço, cumprir e fazer cumprir as normas de serviço, permitir os encarregados da fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, equipamentos, instalações, entre outros, promover desapropriações e constituir servidões autorizados pelo poder concedente, conforme previsto no edital, zelar pela integridade de bens vinculados, captar, aplicar, gerir os recursos financeiros necessários. E ainda cabe destacar, gente, que as contratações, inclusive de mão de obra feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado. O cara não é funcionário, não é servidor público, certo? Então é regido pela CLT, né? Não estabelecendo qualquer relação, né, entre aqueles contratados pela concessionária e o poder concedente. Beleza? Ainda dentro do contrato de concessão, né, é possível, né, a hipótese de intervenção. É aquela situação que, visando adequar a adequada prestação do serviço público, né, bem como fiel cumprimento daquilo que está na lei, o poder concedente ele pode decretar intervenção na concessionária, assumindo temporariamente a gestão da empresa até a normalização da prestação. Esse tempo teve um movimento aí por conta da má prestação da Enel no interior, né, no fornecimento de energia, na qual se pedia ao governador do estado, né, a população estava clamando, né, a intervenção do estado junto à empresa. O ato de intervenção é realizado por meio de decreto com a designação do interventor e prazos e objetivos para o limite e os limites da medida. Lembrando que essa intervenção deve ser no prazo de 30 dias, após a intervenção, deverá, no prazo de 30 dias, né, instaurar um processo administrativo para apurar responsabilidades, né, na prestação inadequada do serviço, certo? Encerrada essa intervenção,
desde que não seja extinta a concessão, né, a concessionária reassume a gestão do serviço público, né, precedido de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Por fim, né, a concessão, como a gente estudou agora há pouco, ela é por prazo determinado. Logo, ela pode chegar ao fim por alguma forma, né? Seja pelo advento do seu termo contratual, seja pela encampação ou resgate, que é aquela situação em que o serviço público, mediante lei ou prévia indenização, né, o poder concedente vai trazer para si aquele serviço novamente, que ocorre a extinção contratual, e também, né, pela caducidade. Consiste o quê? Consiste na modalidade de extinção da concessão devido à inexecução total ou parcial do contrato. Está lá no artigo 38 da Lei 8987 de 95, que são os motivos, quais são os motivos ensejadores da caducidade. Vamos ler eles. Serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, concessionária descumprir cláusulas contratuais, legais, regulamentares, concessionária paralisar seu serviço ou concorrer para tanto, concessionária perder as condições econômicas, técnicas e operacionais para manter adequada prestação de serviço, concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos, concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço, e quando a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. Ao contrário que ocorre quando ocorre o fim do contrato, a caducidade não extingue o contrato de pleno direito, devendo ao contrário, né, ser declarada pelo poder concedente, né, após a devida apuração da inadimplência em processo administrativo com garantia da ampla defesa. Beleza? Antes de declarar a caducidade, está lá no artigo 38, parágrafos 2º e 3º. Tem requisitos, né, prévios a serem cumpridos. Tem que ocorrer a cientificação da concessionária acerca do descumprimento contratual, tem que fixar prazos para que a concessionária promova as adequações necessárias, tem que ocorrer a instauração do processo garantindo o contraditório e ampla defesa, tem que comprovar a inadimplência. Se não observar esses requisitos, né, compreendidos no devido processo legal, torna-se nula o decreto de caducidade. Beleza? Tranquilo? Por fim, a declaração de caducidade não gera para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações de compromisso com terceiros ou com empregados da concessionária, né? Falando ainda dos impostos de extinção da concessão, né, nós temos a rescisão por culpa do poder concedente, né, no caso, descumprimento das normas contratuais por parte da administração pública, né? O concessionário poderá acionar o poder público via ação judicial e pedir a indenização, né, danos emergentes, danos emergentes decorrentes da extinção contratual. Que deixe de ganhar não é possível pedir, né, dentro dessa ação de indenização. Beleza? Lembrando que, ainda que ajuizada essa ação, o serviço não pode ser interrompido ou parado. Mais duas hipóteses de extinção da concessão. Pode ocorrer a anulação, que é a extinção motivada por ilegalidade ou defeito no contrato, né, desde que observado contraditório, ampla defesa. Nesse caso, não há indenização por parte do poder concedente, né? Nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, conquanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade que lhe deu causa. É lógico que vai analisar, né, quem
quem foi responsável pela anulação, certo? Em princípio não há indenização devido ao concessionário na hipótese de anulação. Última hipótese, por conta da falência ou extinção da empresa, está lá no artigo 35, inciso 6, né? Prevê como motivo para a extinção da concessão a falência ou extinção da empresa concessionária, né? Ou falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual, beleza? Quando a extinção da concessão ocorrer por caducidade, falência ou extinção da empresa, além das sanções administrativas previstas na lei, poderão ser determinadas algumas medidas. São 4. Primeira, assunção imediata do objeto do contrato. 2. A ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, pessoal, empregados na concessionária. Execução da garantia contratual para ressarcimento da administração. E 4. Retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Ponto importante, observação: se prevista no edital, é possível que a subconcessão, certo? Instrumento por meio do qual a parte a concessão é autorizada, né, a prestação por terceiros, desde que haja expressa autorização pelo poder concedente, né, tendo por base aquela situação que a gente falou lá, que a pessoa escolhida no contrato devido, né, ser ele, não ser outro. Então tem que haver a prévia autorização, caso em que o subrogado, né, a subconcessão, subrogará todos os direitos e obrigações do subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Beleza? Obrigado. Leiam o material, né, respondam as questões e qualquer dúvida me chamem, tá? Beijo, fique com Deus.